Ó, esse vídeo ele é especial não só pelo conteúdo, mas foi um vídeo que eu acabei escolhendo para ser esse marco aqui no canal MundoEquestre TV. A gente já tem o canal desde 2012, que eu postei um vídeo, quem já viu aí a apresentação do canal sabe da história. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card para você ir lá ver. Em 2018 eu entrei firme no canal e postando vários vídeos, e tem mais, inclusive daquela época tem mais vídeo para eu editar para postar, que o canal ficou parado um tempo. E agora esse ano, ano passado na verdade, 2020, eu voltei com o canal. Então esse é o vídeo número 100 aqui do canal. Queria agradecer você que está aqui, você que é inscrito, você que não é inscrito, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, dar o famoso coice no like. Se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, a gente já tem o costume de pedir pro pessoal aí dar um coice aí no like, né? Então esse vai ser o vídeo número 100 do canal. É um vídeo super especial, não só pelo número, mas pelo conteúdo. Eu não escolhi o vídeo número 100, mas como eu estou editando vários vídeos para postar para vocês, para já deixar programado para edição, eu editei agora o vídeo da live que eu fiz com a Cláudia Lechonsky, e foi uma live sensacional, que ficou todo mundo de boca aberta. Eu, no momento ali no final, eu fiquei assim, parado, anestesiado, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria que a Cláudia trouxe pra gente nesse vídeo. E eu tenho uma surpresa pra você que tá assistindo esse vídeo número 100 aqui do canal MundoEquestre TV, que vai ser só para quem assistir até o final. Então vai ser uma surpresa, vai só para quem merecer. Então assista até o final, até lá no finalzinho, quando eu faço a vinheta. Depois da vinheta eu vou voltar e trazer uma surpresa para vocês, mas só para quem assistir até o final, beleza? Então curte aí o vídeo, já tem um coice no like, comenta, deixa o seu comentário aqui e compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, que precisa ter acesso a esse conhecimento, que esse vídeo é maravilhoso. Essa live com a Cláudia foi maravilhosa. Essa aqui é a primeira parte, então logo já vai estar a segunda parte aí, e eu vou botar aqui também no card a segunda parte para ficar fácil para vocês localizarem. Então vamos lá com a Cláudia. Então, em uma frase, todos vocês sabem, os cavalos são seres gregários que ficam a maior parte do dia em movimento e ingerindo forrageiras, ingerindo gramíneas. Ou seja, cavalo gosta de capim e de companhia de outros cavalos. E para obter o capim que ele precisa ficar em movimento. Não é? Então, por que um leão come uma vez por dia, uma vez em dias alternados, come uma grande quantidade de comida e dorme o resto do dia, e, consequentemente, ele tem um sistema digestivo muito parecido com o nosso, no sentido de que o estômago é muito importante, os intestinos são curtos, ele evacua, desculpa, vou ser um pouco grossa aqui, ele evacua com pouca frequência e as fezes dele são fedidas. Cocôzinho de gato, porque ele é um puro carnívoro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do horsemanship. Vamos fazer uma viagem no tempo junto com a médica veterinária Cláudia Lechonsky. Vamos esperar ela entrar. Oi, Cláudia. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo, você? Bem, você? Tranquila? Quanto tempo? Pois é, a última vez, você lembra que dia que foi? Onde foi? Oxe, isso foi lá para 2005, por aí. Que ano que você formou? Não, a última vez a gente se encontrou lá no Rio, lá em Deodoro. Ah, não, isso sim. Eu estava pensando na UC. Mas que ano que você formou? Oi? Que ano que você formou? Foi 2009. Então, porque você fez o estágio de graduação lá, isso mesmo. Foi, tapando buraco, mas Deodoro já faz 4 anos também, rapaz. Essa Olimpíada do Rio passou num tiro, nossa, passou muito rápido. Nossa, Hamilton Gaida, vai chover, Hamilton Gaida tá presente.
Vamos ver quem que vai aparecer nessa live aí. Você sabe que você me assustou? Porque você falou história do horsemanship, viagem no tempo. Tipo, ele pegou a pessoa mais velha do meio que ele encontrou. Não é. Eu peguei a pessoa que tem conhecimento da causa. Então, é isso aí, cara. É isso aí. Muito legal. Depois vai ficar salvo no IGTV lá. Isso aí vai ficar para quando o pessoal quiser assistir mais uma vez. Quem não assistiu, poder assistir lá. Tranquilo. Tá aí a Márcia Cristina, que tá em todas as minhas lives. Ela virou tiete. Eu já tô me sentindo importante, porque onde eu apareço, ela está. Oi, Márcia. Tem uma turma que é fiel, né? A minha turma também. Tem uma turminha ali que é fiel. Quer ver, ó? Ó, o Filipão lá do Sul tá aqui. A Renata. Cadê o Marcos? O Marcos tá aqui, ó. Legal. Oi, Marcos. Oi, Felipe. Renata. Bom, pessoal, acho que ó, a maioria deve conhecer a Cláudia. A Cláudia, ela é médica veterinária. Ela trabalha com cavalos. Há quantos anos, Cláudia? Depende como você conta, mas eu mexo com cavalos diretamente há 40 anos e sou formada em veterinária há 35. E estudo tudo sobre eles há 50, porque desde os 6 anos de idade eu não conseguia pensar em outra coisa, eu devorava tudo, então... Que legal. É um bom tempo. Tá vendo? Por isso que tem o conhecimento, tá vendo? Não é por causa da idade que você vai falar da história do horsemanship. É, a história da Cláudia. Oi, Doma! É o Felipe. Conhece o Felipe? O Felipe formou no gestão? Não, o Felipe não. Ele trabalha lá no Rio Grande do Sul. Ele tá lá em Caxias do Sul. Entendi. Mas tranquilo. Muito jóia, o pessoal tá... Bom, como vai ficar salvo depois no GTV, eu acho que a gente já pode começar. Quem não perdeu o começo vai adiantando. Bom, isso, então... mandem perguntas, pessoal. A gente às vezes tem dificuldade, eu tenho dificuldade em enxergar tudo aqui, mas o Thiago vai dar um jeito de anotar, depois vocês seguem fazendo as perguntas aí, por favor. Eu salvo tudo aqui e vou passando para você, Cláudio. Legal. Bom, pessoal, então como a gente divulgou, hoje a gente vai falar sobre um histórico aí do horsemanship, né? Como é que surgiu aí os primeiros relatos, né, Cláudia, sobre a doma natural, a doma racional, como a gente conhece, né? E a Cláudia vai falar com a gente aí sobre os principais nomes dessa história até a gente chegar nos dias atuais. Legal. Então, eu vi aí agora, tem que dar parabéns para Ana Rubinato, porque está se formando essa semana. Formando essa semana não, mas está entregando TCC, está concluindo o curso. Gente, muito boa. Parabéns, Ana. Olha só, pessoal, vamos, apesar que aqui tem muitos entendidos, vamos começar com alguns conceitos. Vamos começar com a palavrinha horsemanship, que tem várias traduções, nenhuma delas muito exata, mas se vocês aqui no Insta, no Face, em qualquer rede, virem um profissional dizendo que ele é um ótimo horsemanship, vocês fujam dele, tá? Essa é a primeira dica da tia Cláudia. Pessoa não é horsemanship. Pessoa é horseman, ou horsewoman, ou horseperson, que tende a ser uma palavra comum de dois. Mas o horseman é a pessoa do cavalo que entende muito sobre cavalos. Não é um domador, não é um cavaleiro, não é um treinador, não é o gerente da cocheira. É uma mistura de tudo isso. Um outro termo em inglês bacana sobre isso é o Master of the Horse. É o mestre do cavalo, o cara que manda nas coisas, ok? E o horsemanship é a qualidade, é o conjunto de qualidades, características, conhecimentos que constituem o horseman. Oh, mexicano! Mexicano chegou também. Boa noite, mexicano. Eu já me ouvi dizer isso. Umas 80 vezes. Então, pessoas, vamos pensar, só vou fazer uma analogia em português, para aí talvez alguns estejam nos ouvindo pela primeira vez e consigam entender. Então, em português, nós temos o artesanato. O artesanato é feito pelo artesão, ok? Essas duas palavras em inglês são craftsman, artesão. Craft é tudo trabalhos manuais, aquilo que você faz com as mãos.
E craftsmanship é o conjunto de qualidades que faz o artesão. Então, o artesão pratica o artesanato. Em inglês, craftsman faz craftsmanship. Horseman faz horsemanship. Ok? Então, uma pessoa dizer para você que ela é um horsemanship, nem ela dizer que ela é um artesanato. Aí, não, você não é um artesanato, você é um artesão. Entendi, tá? ficou claro. Aí alguém vai dizer, mas professora, não precisa entender inglês para entender de cavalo. Não, mas precisa estudar. Precisa estudar. Não existe conhecedor do assunto que não alie conhecimento teórico e prático. Então, esse mínimo de conhecimento teórico, para você saber a diferença entre horseman e horsemanship, você tem que ter, sinto muito. Ok? Então, o pessoal aí que usava essa... Aí depois, Thiago, podemos falar de ranch shorting, que é a minha outra coisa favorita aqui. Ranch shorting não é ranch shorting, é ranch sorting. Mas aí é assunto para outra palestra. Oi, Sara. Enfim, ok? Esse é o horsemanship. Aí, em inglês, nos países de língua inglesa, desde sempre, horsemanship é isso. É aquilo que te capacita a ser uma pessoa do cavalo. Aí a gente, só para imaginar, podemos imaginar o gerente de cocheira. O gerente do Aras, aquele profissional que entende tudo de cavalos. Ele monta um pouco, ele conhece de nutrição, ele conhece de saúde, ele conhece os cavalos individualmente, ele é o cara, ele tem um conhecimento amplo e completo sobre cavalos. Isso é horsemanship. Em inglês, horsemanship natural, natural horsemanship, é aquilo que aqui, depois nós temos várias outras denominações, todas relacionadas em geral a doma, iniciação, doma inteligente, doma natural, doma racional. Mas, em inglês, horsemanship natural é o sistema, né, ou a metodologia que se baseia na comunicação com o cavalo através das características naturais dele. Por isso, natural. Horsemanship natural, porque estudamos o cavalo na natureza, e a partir daí a gente emprega essas características dele de comportamento, que é a etologia. A gente usa o comportamento natural dos cavalos para trabalhar com eles, seja domando, corrigindo, adestrando, qualquer coisa. Ok? Então, em inglês, existem, na verdade, duas coisas aparentadas, mas que não são iguais. Horsemanship, vamos falar em inglês, horsemanship e natural horsemanship. Em português, natural horsemanship virou horsemanship só. As pessoas que trabalham com essas metodologias, que seguem um dos grandes nomes, os seguidores de Parelli, Monty Roberts, Buck Brannaman, Martin Black, Ray Hunt, N nomes, eles dizem que eles são adeptos do horsemanship. Em inglês, se dir-se-ia que eles são adeptos do horsemanship natural. Ok? Então, esse conceito precisa estar bem claro de imediato. Aí, a terceira palavra, Thiago, que a gente poderia começar desmistificando um pouquinho, ou esclarecendo um pouquinho, a história da doma racional. Certo. Quando isso aí começou, não sei, provavelmente em algum momento dos anos 70, anos 80, o Borba saberia falar mais disso do que eu. Cunhou-se em português, no Brasil, esse termo doma racional, para se antepor a doma bruta, violenta, que era usada antes. Para ser bem justo, também precisamos dizer que essa doma antiga nem sempre é absolutamente violenta, cruel, enfim, totalmente negativo. O que acontece? Ela só sujeita o cavalo por meios físicos. Sim. Ela faz uma contenção física, é como se fosse um jogo de forças. Né? Então, como o cavalo é, por definição, mais forte do que as pessoas, ela acaba multiplicando a força do ser humano através de cordas, de amarras, de levar o animal à exaustão, qualquer coisa desse tipo. Então, essa seria a doma antiga.
que eu não vou chamar aqui nem de doma violenta, nem de doma bruta, talvez um termo seria doma rústica, tal como adotada nas fazendas. Essa doma rústica geralmente é associada às grandes fazendas de pecuária. Isso já aí a gente já começa a entrar na história do horsemanship natural. As grandes fazendas de pecuária que têm algumas características. Grandes rebanhos, ou seja, animais que se criam mais ou menos de maneira natural, de maneira mais ou menos selvagem, com pouca interação com o ser humano, e que, por definição, por serem animais rústicos, são também animais baratos. O valor individual deles não é muito grande, né? Então você tem ali, é uma simples questão de custo-benefício de tempo para trabalhar. Se você vive numa fazenda que tem 10 mil cabeças de gado e 100 cavalos, 200 cavalos, 500 cavalos, eles não vão se criar numa atenção individualizada. Eles vão ser criados exatamente como animais de rebanho, do mesmo modo que os amiguinhos deles, os bezerros, e na hora de domar, eles vão ser domados às pressas. Rapidamente, porque tem muitos, porque o serviço corre, porque o trabalho deles, que se exige deles, ou não é muito sofisticado, ou uma vez que eles tenham as bases, eles vão aprender depois no dia a dia, e porque se opera com um certo nível de descarte. Até hoje, Tiago, você é zootecnista, você sabe, quebra uma novilha no palanque, quebra uma novilha no brete, o que é? Churrasco. Né? Não é um grande problema. Você já é o número que está embutido nos números da fazenda. A gente sabe que todo ano acontece um com o outro. Oi, Léo Raucher! Nossa, agora o Léo Raucher que vai dar aula para nós. Com esses cavalos, nesse contexto, a mesma coisa. Se um potro desses se quebra, o que faz? Tira o couro dele. Veja que é também um processo de seleção natural. Se o animal não se sujeita àquilo, ele não serve para o serviço. Né? Então, sem entrar no certo ou errado, é só importante entender que é uma coisa que naquela realidade, naquele momento, simplesmente era assim e acabou. Mas à medida que... perceba também que essa realidade que eu falei se aplica a todas as grandes pecuárias do mundo. América do Sul, América Central, vale dizer Brasil, Argentina, México e Estados Unidos também. Né? Eu ia te perguntar se isso é geral ou se é uma coisa mais aqui do Brasil. Não, porque se você for ver essa tendência do horsemanship natural, começou basicamente nos Estados Unidos. E não nos Estados Unidos em si, mas no oeste e meio oeste. Né? Principalmente nesse contexto das grandes fazendas pecuárias. E aí praticamente todos esses horsemen natural, a começar pelos irmãos Dorrance, isso foi... Tom e Bill Dorrance, né? Tom e Bill Dorrance, nos anos 30, nos anos 40, mais ou menos. Todos eles têm em comum que eles observavam o cavalo em seu ambiente natural. Sejam os Mustangs, seja esses grandes cavalos, os cavalos das grandes fazendas que viviam em condições muito semelhantes às dos Mustangs, na verdade, também de animais semi-silvestres. Ou ferais, né? De cavalo seria mais correto a gente falar animais ferais. E observando a interação desses animais na natureza, esses natural horsemen antigos começaram a adaptar a etologia ou comportamento dos cavalos para a finalidade deles. Mas antes de chegar mais nisso aí, então vamos voltar no termo. Então, essa doma antiga de amarrar no palanque, sujeitar o cavalo à base de força física, que veio antes da doma racional, a doma rústica das fazendas, alguém chegou à conclusão que então esse racional, a gente tem que entender mais no sentido de inteligência. Usar a inteligência mais do que a força bruta. Né? Então, doma racional foi um termo da moda da moda não, mas foi o termo utilizado por muito tempo para dizer isso. Não, nós somos seres humanos pensantes, nós vamos usar o nosso raciocínio. A nossa mente é superior dos animais, então não adianta subjugá-los à força bruta, temos que raciocinar. Que em si também não é errado. Mas, se você parar para pensar, todo esse horsemanship moderno, que com o Borba começou nos anos 80, começou a se difundir no Brasil mais ou menos a partir de 1995,
e aí depois, assim, larga escala, né? Além do Borba e tal, até aí esse termo não era corrente. Por exemplo, na revista Horse Business, quando a gente escrevia os primeiros artigos a respeito, que foi lá por 95, 96, eu me lembro que um artigo, eu dei o título de equitação natural, que também é errado, mas na época, se eu escrevesse horsemanship natural, as pessoas não saberiam o que era. Enfim, e aí, daí, a partir daí, esse termo doma racional começou a ser questionado um pouco também. Porque doma racional significaria que você quer que o cavalo raciocine. E se você se baseia na etologia do cavalo, na verdade não é o cavalo que tem que entrar na sua mente. É você que tem que entrar na mente do cavalo. No comportamento do cavalo, na natureza do cavalo, que é a ideia do natural, né? E a partir daí, hoje em dia a gente não usa o termo doma racional. Né? Aí cada um cunhou o seu. Quer dizer, as pessoas que mexem. Alguém que fala, eu gosto de doma racional, não sei, muitos de nós, a gente fica, a gente olha meio de lado, é que nem alguém que fala que eu adoro o cavalo andaluz. Eu digo, bom, então você não estuda cavalo desde 1995, porque o nome da raça no Brasil não é mais andaluz desde 95, né? E tem gente que até hoje chama de andaluz, enfim. Por isso aí nós falamos em doma natural, doma inteligente, doma gentil, mas assim, na verdade, o resumo da história é que a ideia é sair tanto do racional humano quanto do violento humano. Esse é o grande conceito do horsemanship. A pessoa entrar no comportamento e etologia do cavalo e usar essas características para aquilo que ele quer fazer. Isso, entender o comportamento do cavalo e dali extrair o que a gente quer deles sem violência. Isso. Aí, tipo, agora chegou aqui a Renata Tachi, eu sei que hoje em dia tá uma coisa que eu adoraria falar, Thiago, se a gente tiver tempo, não me deixa esquecer, a gente falar de reforço negativo e reforço positivo. Legal. Né? Porque hoje em dia já tem muita gente que diz que o horsemanship natural tradicional, dessa escola do John Up, por exemplo, só para citar uma coisa, se baseia apenas em reforço negativo e que o reforço negativo é predominantemente indesejável. Podemos falar um pouco disso também, mas vem lá para frente. Ainda estamos na conceituação aqui. Sim. Muito bem. Então, assim, vamos ficar com a ideia do natural. Natural aqui significando natureza dos cavalos. Natureza dos cavalos, sistema de comunicação dos cavalos, que, claro, é o que faz muito mais sentido, pela simples razão de que o nosso cérebro tem um acessório, tem uma parte importante que os do cavalo não tem, que são os lobos frontais, né? Que os animais, de modo geral, não têm. Os lobos frontais são essa estrutura do nosso cérebro que nos faz ser racionais, dotados de raciocínio abstrato, dotados dessa característica que é ou uma bênção ou uma maldição, as duas coisas, que a gente nunca está plenamente no aqui e agora. A gente está ou no passado, né, ou no futuro. E quando você monta a cavalo é a coisa mais fácil. Eu, por exemplo, tenho uma tendência a fazer as listas. Acabando aqui, ainda tem que ir lá, tem que fazer o curativo do cavalo, aí não posso me atrasar para a live do Thiago, aí tem que comprar aquele remédio, faltou isso, aí acabou a lista. Ansiedade. Outras pessoas vivem do passado. Era tão bom, eu não devia ter feito isso, obrigado com aquele cavalo que morreu, né? Então, para o ser humano é muito difícil ficar no aqui e agora. Para o ser humano também, a gente tem um monte de preocupação que os animais não têm. Né? Tipo, eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. Não vai ver nenhum animal se preocupando com o futuro dos filhinhos deles. Você não vai ver nenhum animal vivendo com equipamentos muito diversos do que a natureza deu para eles. Eles não são construtores de objetos. Eles não são acumuladores de posse. Os animais vivem largados e pelados. Na selva. No Jardim do Éden. Os animais, na verdade, não sei se já parou para pensar nisso, eles nunca saíram do Jardim do Éden, a gente que saiu. Verdade. O Jardim do Éden está lá, eles estão todos lá, eles não comeram a árvore da sabedoria.
A gente comeu o bendito fruto, né? Que a serpente mandou comer. Pô! Temos um cérebro. O cérebro que não está mais no aqui e agora. Né? Ou seja, todos os outros animais não têm esse equipamento. Por isso que a gente não pode exigir deles raciocínio abstrato, se bem que hoje em dia também tem tantos episódios pontuais, né? Já tem gente que acha que os animais estejam evoluindo também, talvez pela própria decorrência do tempo, talvez pelo convívio com o ser humano, tudo é possível, mas isso ainda é pontual e muito pequeno, né? Quer dizer, os animais estão saindo, segundo alguns, os animais estão cada vez mais saindo do comportamento puro instintivo. Mas aí a gente vai longe demais para hoje. Muito bem. Não adianta você dizer para um cavalo o que é raciocínio. A inferência lógica deles é diferente para nós. Quer ver? Levanta a sua caneca. São 2 canecas. Nenhum ser humano classificado como normal vai dizer, lógico, as 2 são canecas. Os cavalos, quando vissem isso, diziam, vocês são loucos. Uma é grande, a outra é pequena. Uma é laranja, a outra é branca. Uma tem o número 30. Não, como é que pode ser 2 canecas? Se as 2 têm tantas diferenças. Por isso que o cavalo se assusta com uma coisa que ontem ele não se assustava. Por isso que se uma cadeira estava na tua pista aqui, amanhã está lá, ele vai dizer... E que uma das pessoas que primeiro sacou isso foi Temple Grandin. Porque esse pensamento eminentemente visual dos animais, essa coisa da inferência de que igual é igual e não é tudo, esse não verbal, que você não tem um nome coletivo para tudo, é dos autistas. Um dos exemplos de Temple Grandin é esse aqui, ó, canetas. Como assim as 2 são canetas? Uma é prateada, a outra que é a mesma brincadeira das canecas. Então, e por que eu estou mencionando isso agora? Isso também é horsemanship natural. Isso também é sair do seu raciocínio abstrato de inferências lógicas. Os 2 servem para escrever, os 2 são canetas. Os 2 são recipientes de líquido, os 2 são canecas. Não, os animais não funcionam assim. Então, essa é uma das... O horsemanship natural, etológico, sempre entra também nessa inferência de que não adianta você achar que você tem que ver a coisa com os olhos dos animais. Cláudio, até porque eles estão sempre preocupados em se defender, preservar sua vida, né? E qualquer coisa para eles se torna uma ameaça. Sim. Sim. O instinto de sobrevivência é o maior motivador deles, né? E isso que você falou do instinto de sobrevivência, se a gente fosse colocar ao contrário, você já entrou num outro domínio do horsemanship natural, que é o que o cavalo busca? Ele busca conforto. O que é conforto? Conforto é alívio de pressão. Qual que é a grande sacada do conforto e do alívio de pressão? Economizar energia. Economizar energia é, na verdade, o grande recurso de sobrevivência de todos os animais e principalmente vamos falar só para ficar nessa categoria, dos mamíferos superiores. Todos os mamíferos superiores têm, vamos falar dos mamíferos, tem uma raiz comum de mais ou menos 100 milhões de anos. Né? Os cavalos e os símios e outras coisas, os grandes troncos dos gêneros, não das espécies, dos gêneros, começaram a se diferenciar há 60 milhões de anos. Né? O cavalo nesse formato ungulado, de casquinho único, existe nesse formato que nós o conhecemos hoje, talvez uns 50 a 100 mil anos atrás. Mas a domesticação disso só aconteceu há 6 mil anos. Nós temos, nessa janelinha de tempo de 6 mil, você fala que queria um passeio pela história, nós temos um passeio pela história. Essa janelinha pelo tempo de 10 a 6 mil anos atrás, o ser humano descobriu a agricultura, ou seja, em vez de coletar plantas, pudemos passar a ter lavouras. A lavoura, você plantar algo e esperar crescer, obviamente faz com que você tenha que se fixar na terra. Você não pode mais ser nômade. Se você for nômade, quando você voltar, alguém comeu toda a sua plantação, não adianta.
Então você tem que se tornar sedentário para cuidar da sua plantação. A partir do momento que você se torna sedentário, você pode ter algo que nenhum nômade tem em larga escala, que é posses. Tiago, a agricultura possibilitou o quartinho da bagunça. Possibilitou você ter muito mais coisa do que você precisa. Porque antes você só podia ter o que você podia carregar nas costas. Né? Já não. Não sobrevivia assim, né? Exatamente. Aí, então agora você tem agricultura, você é sedentário, você tem sua casinha, aí você faz estoques. Aí que começou a civilização. Qual que é o marco inicial da história da civilização? Escrita. Antes estávamos na pré-história. A história começa quando as pessoas começam a ter um registro escrito. Para você aprender a escrever, o que você precisa ter? Tempo livre. Quando que você tem tempo livre? No inverno, quando você está trancado dentro de casa, não tem nada para fazer. Só que aí você não pode morrer de fome. Para você não morrer de fome, o que você precisa ter? Nós estamos na Idade do Gelo, lembra? Basicamente, nós estamos lá na Europa, Idade do Gelo. A Europa, a Ásia Menor. Você precisa de estoques, comida. Sim. Aí você já ficou mais inteligente, olha só. Porque você não é mais aquele primitivo, as tribos das áreas quentes do planeta são nômades até hoje, porque elas não precisam fazer estoques, porque elas não tem inverno, não congelam no inverno. Né? Mas agora você está lá trancado dentro de casa, cheio de comida e morrendo de tédio. O que você vai fazer? Aprender a ler e escrever. Olhar os astros no céu, aprender matemática, aprender a astronomia, aprender tudo mais que você tem para aprender, início da civilização. Aí no seu estoque, o que você tem também? Bichinhos. Bichinhos que estão morrendo de fome e querem comer os seus grãozinhos. Aí vem os ratinhos que comem os grãos, aí vem os gatos que comem os ratos, né? Aí vem os cachorros que comem o lixo, porque cachorro é carniceiro, né? E além disso, aí você é caçador de cavalo, de boi, de outras coisas, ou seja, bum, começou a domesticação dos animais. Então, essa domesticação dos animais, dos cavalos em particular, tem apenas 6 mil anos. 6 mil anos para 60 milhões dura até 0,001%. Eu sempre esqueço um zero. Mas é lógico, 6 mil versus 60 milhões, né? É que nem você pensar, bom, alguns de nós ganham 6 mil por mês, imagina se ganhasse 60 milhões, é muita diferença. Né? Muita diferença, pois é. Já pensei em outras coisas aqui, mas deixa eu falar. Então, a base genética de todos nós, de todos esses mamíferos, nós estamos muito mais na idade selvagem, na idade da pedra, na era pré-domesticação, pré-civilização, pré-tudo, do que os meros 6 mil anos de domesticação das espécies. Os meros 6 mil anos que nós, zootecnistas e veterinários, convencionamos chamar de melhoramento genético. Né? E, do ponto de vista da natureza, talvez seja um pioramento genético, mas isso também é assunto para outra palestra. Né? Ou seja, durante todos esses outros 59 milhões de anos, a grande preocupação era não morrer de fome, não morrer de frio e não sobrava tempo para mais nada. Por isso nós procuramos conforto. Tiago, por que gordura é uma delícia? Você já comeu Pringles Light? Pringles Light é um horror! Parece cartolina! Tudo que não tem gordura não é gostoso. Verdade. Ou assim, lógico, tem pessoas que se acostumam e começam a curtir, mas o nosso apetite natural por gordura é muito, muito grande. Tudo, picanha. Muita gente gosta da gordura da picanha. Manteiga, sorvete, chocolate. Cláudia me representa. Isso aí, Tasha. A gente se representa, estamos unidas. Por quê? Porque não existia, nós passamos 59 milhões de anos sem gordura. Não havia gordura na natureza. Os animais todos eram magros. Tanto os herbívoros quanto os carnívoros. Plantas oleaginosas não existiam. Manteiga, leite, percebe? E quem não tivesse uma mínima capa de gordura
morria de fome no inverno. Por isso que gordura era o grande funil. Tanto gordura para você comer, como gordura para você adquirir no seu corpício. Então, por isso que o nosso apetite é depravado. Porque hoje em dia o que mais tem é gordura fácil, abundante e barata, ainda mais na quarentena. Né? Porque a nossa programação ainda é não morrer de fome. E isso tudo é uma metáfora para entender por que nós adoramos conforto. Porque todos nós, as pessoas, os cavalos, os cachorros, todos somos descendentes de uma longa linha de sobreviventes. É muito louco, Tiago, você pensar, você pode pensar, a sua crença, a sua convicção, a sua ciência pode ser qualquer uma. Você pode, desde Adão e Eva, até a bactéria, Big Bang original, descendemos dos símios, descendemos dos ETs, o que você quiser. Mas, de agora até o Big Bang, do primeiro ser vivo, havia pelo menos um ancestral teu vivo. Concorda comigo? Sim. Pelo menos um ancestral teu ininterruptamente estava vivo. Se alguém morresse antes de deixar descendentes, aquele tronco se extinguiu, não é verdade? Então, todos nós somos geneticamente especialistas em sobrevivência. E a nossa fixação em economizar energia é muito, muito mais forte do que a gente pensa. Por isso que a gente tem que se superar o tempo todo para ir na academia, para comer saudável, para não ficar encostado na cadeira assim. Porque tudo em nós nos leva a economizar energia. Isso em nós, que somos racionais, nós sabemos que não estamos mais lá, que agora estamos no paraíso civilizatório. Os animais não. Os animais não têm esse conhecimento. Eles acham, geneticamente, cada potrinho, cada filhotinho que nasce, acha que está lá no jardim na do selva. Não é? E, enfim, obrigado, Felipe. Tá vendo, né, Filipão? Então é com isso que a gente tem que mexer. Ok? E toda essa coisa do horsemanship natural é mais ou menos como fazer a busca de conforto do cavalo trabalhar a seu favor. No sentido de que quanto mais a gente entrar num comum acordo, mais você pode economizar a sua energia vital. Seja não correr, seja ficar mais tempo pastando, seja ficar livre de predadores, o que você quiser. Lógico que a complexidade é maior do que isso, mas esse é o grande eixo em comum. Né? E aí, para a gente entender no que se baseia a etologia, o comportamento dos cavalos, todos os meus aluninhos e amigos já me ouviram falar isso muitas vezes, mas eu vou falar das 3 grandes características etológicas dos cavalos, que todos vocês já conhecem, e vamos nos aprofundar um pouco mais na 4ª, que é um pouco menos conversada, mas no nosso tema de hoje, origem do horsemanship natural, é a mais importante. Então, em uma frase, todos vocês sabem, os cavalos são seres gregários que ficam a maior parte do dia em movimento e ingerindo forrageiras, ingerindo gramíneas. Ou seja, cavalo gosta de capim e de companhia de outros cavalos. E para obter o capim que ele precisa ficar em movimento. Não é? Então, por que um leão come uma vez por dia, uma vez em dias alternados, come uma grande quantidade de comida e dorme o resto do dia e, consequentemente, ele tem um sistema digestivo muito parecido com o nosso, no sentido de que o estômago é muito importante, os intestinos são curtos, ele evacua, desculpa, vou ser um pouco grossa aqui, ele evacua com pouca frequência e as fezes dele são fedidas. Cocôzinho de gato, porque ele é um puro carnívoro. Ele tem que caçar, para conseguir a caça ele tem que obter a caça, né? E aí ele ingere uma grande quantidade de caloria de proteína de uma vez só, que é de digestão eminentemente gástrica, pouco teor de fibras. Aquela digestão é toda muito intensa, vai logo para as reservas do sangue, ele precisa dormir para fazer a digestão, e o aproveitamento dessa dieta proteica é muito elevado.
Como é uma dieta à base de enxofre, você vai ter fezes com poucas fibras e com odor forte. Cocôzinho de gato. Cavalos também são seres de manada. Eu gosto da comparação com os leões, ou poderia ser os lobos também, porque são seres de grupo, né? Tal como os cavalos, eles têm atividade em grupo, eles dependem do grupo para sobreviver, mas as estratégias são diferentes. Os cavalos pastam, eles evoluíram pastando, eles se criaram num contexto em que a comida não precisa ser caçada, ela está lá, é só baixar a cabeça, ela não precisa nem ser procurada. Por isso que os cavalos se extinguiram das Américas antes da Idade do Gelo, uns 100 mil anos atrás, e pelo Estreito de Bering foram para a Ásia. Os cavalos passaram toda a história evolutiva deles muito antes da domesticação, indo atrás de capim. Então, o habitat natural dos equídeos no mundo são as savanas, as planícies, as estepes, as grandes pradarias de grama. Grama infinita. Então, você vive, Tiago, você que é um cara como eu, que gosta de uma dieta saudável, você vive no paraíso das alfaces. O seu mundo é um paraíso de alfaces infinitas. Mas a única coisa que existe para comer no seu universo é alface. Então imagina agora que você é um atleta humano, desses que malha, que precisa umas 4.000 calorias por dia, mas você tem só alface. Alface pra comer. Rapaz, você ia comer alface pra caramba. E se você fosse um bicho de 300, 400 quilos que precisa de 30.000 calorias ou 15.000 calorias? Só alface. Quantas horas você come por dia? 20 horas por dia. 20 horas por dia. Você não tem o conceito de refeições. Não existe isso, comer e parar. Você come sem parar. O que você vai ter? Um estômago, ou seja, essa comida é leve, altamente digestiva. Ela passa rápido pelo estômago. O seu órgão digestivo principal vai ser intestino delgado e intestino grosso. Você vai ter, lógico, nutrientes à vontade, porque você come sem parar. E a sua eliminação vai ser grande de fibras. Aí, senhor zootecnista, você também descobriu por que vaca caga mole e cavalo caga duro. Por que o cavalo tem síbilas bonitinhas e o bovino não. Ou seja, o estagiário de zootecnia, que faz estágio lá em Seropédica, se faz toque em égua, pode pegar o ônibus, ninguém percebe. Se você faz toque no monte de vaca, você fica encharcado de bosta daqui até ali, verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque o cavalo tem fermentação pós-gástrica. As bactérias são menos eficientes. Ele elimina um monte de fibras. Mas ele não precisa ficar deitado ruminando. O bovino digere tudo, digere frango morto, bagaço laranja, torta de algodão, transforma tudo em proteína. Caga mole. Não sobra fibrinha nenhuma para contar a história, mas tem que ficar deitado ruminando. Os nossos queridos ancestrais não sabiam de nada disso, mas sabiam, porque o animal de montaria, de galope deles, virou o cavalo, não o bovino. E os nossos cavalos evoluíram naturalmente para comer o dia inteiro. Então, veja, mesmo que eu tenho os meus 2 lá na Universidade do Cavalo, eu sei disso, eu dou fibra para eles sem parar. Feno, capim, pré-secado. Eu tento imitar essa condição básica de 20 horas por dia, ou 16 horas por dia, lógico. A gente fala 20, mas 15 a 20, dependendo da qualidade do volumoso, etc. Mas, mesmo assim, isso não é a natureza. Porque na natureza eles andam. Sim. Pensa nisso, que para os equídeos, para todos os grandes herbívoros, na verdade, todos os grandes herbívoros, também os ruminantes, que são a maioria absoluta, os camelídeos, os antílopes, os bovídeos todos, os caprinos, ovinos, não existe comer parado. E por que isso é importante? Porque isso que dá cólica. O que dá cólica não é só a alimentação errada, é a falta de movimento também. É a condição de comer parado. Porque o peristaltismo, todo mundo que me conhece sabe que isso aqui é peristaltismo. Isso aqui são os intestinos. O peristaltismo é ativado também pela musculatura abdominal, pela movimentação. O cavalo está em permanente passeiozinho digestivo. Né? Se ele não está em permanente passeio digestivo, o processo digestivo dele já é prejudicado.
E, lógico, a segurança deles vem do rebanho. Né? Então, se você... Porque um cavalo sozinho vira presa fácil. Um cavalo sozinho, ele tendo que fazer todas as funções sozinho, de cuidar dos inimigos, procurar água, procurar comida, ele não tem uma vida longa. Então, se a gente voltar na história da dança de peristaltismo, isso aí. Se a gente voltar na ideia da motivação da sobrevivência, cavalo que não anda a maior parte do dia, que não come, ingere volumoso a maior parte do dia, que não está em companhia permanente de outros cavalos, evolutivamente ele fez o que? Ele morreu. Não posso andar e procurar comida, não posso andar a pastar o tempo todo, morri. Estou longe de outros cavalos, morri. Esses são os grandes 3 pilares do comportamento natural, não só dos cavalos, mas dos grandes herbívoros. Tem umas diferenças aí, se você parar na história dos ruminantes, você começa a entender por que vaca esconde bezerro e égua não. Por causa disso, porque a vaca acumula leite. A égua não acumula leite. As vacas podem se dar o luxo de esconder a bezerrinho e procurar comida deliciosa lá longe. Agora, nunca na vida você vai ver uma égua escondendo um potrinho. Que é um comportamento que os ruminantes têm. Mas, de novo, eu estou me alongando demais. Por que isso é importante? Porque potrinho órfão morre. Porque potrinho órfão morre porque as pessoas acham que conseguem criar que nem o bezerro, mamando 3 vezes por dia. Não consegue. Potrinho órfão tem que mamar 1 vez por hora. Então, esse comportamento de ingestão contínua de alimentos, eles são condicionados evolutivamente a isso desde muito cedo. Muito bem. Nessa história dos lobos e dos cavalos, só vou me adiantar um pouquinho. Pode sintetizar os 3 grandes pilares, fazer uma lista. Olha, a Mental Coach. A live, para quem está perguntando, vai ficar disponível. Mas, oi, Bárbara. Mas andar e pastar na companhia de outros cavalos. Os cavalos são animais gregários que pastejam e fazem isso em movimento. Andar, pastar, outros cavalos. Só isso que são os 3 pilares. O resto se deduz todo o resto. O resto se deduz disso aí, desculpa. Vamos voltar rapidamente, Tiago, aos leões e aos cavalos. E aí, nós vamos entrar num pequeno e divertido debate com o pessoal do RP. Sabe o que é RP? Reforço positivo. Reforço positivo. Reforço positivo que, obviamente, é muito legal. Todo mundo adora reforço positivo. Mas, e eu não sou especialista nisso ainda, estou aprendendo, mas uma das dificuldades que a gente tem, não a única, é que na vida natural dos cavalos existem muito poucos reforços positivos da natureza deles. Então, um dos reforços positivos que a gente trabalha nessa linha de treinamento, no Clicker Training, por exemplo, que é uma das vertentes do horsemanship, por que não? É recompensa com comida. Aí, só para ter jamais eu entro em julgamento de valor, vocês não vão me fazendo isso. Mas vamos ver num ponto, um cara muito bom do Clicker Training, muito bom de reforço positivo, com a pochetezinha de petiscos, e no outro, o mais quadradão, o mais bigodudo, o mais chapeludo dos antigões do horsemanship natural, que vai afirmar e bater na mesa que jamais você deve recompensar o cavalo com comida. Jamais você deve dar petiscos para um cavalo. E do jeito que eu armei a situação, eu já vou dizer para vocês que, lógico, que existem 50 tons de cinza. A gente, hoje em dia, eu acredito, por exemplo, que a gente não precisa ficar nem em um extremo nem no outro. A gente pode achar o caminho do meio. Eu tendo a achar que a virtude do equilíbrio está no meio. Mas primeiro vamos entender esses dois. Por que o horsemanship natural, antigo, de raiz... Tiago, você está aí? Porque você congelou um pouquinho. Você está me ouvindo? É que eu tô... É igual o pessoal que está assistindo. Não é você, mas a imagem tinha congelado. A resposta é simples. A resposta é simples. Capim não foge. Capim não foge. Os cavalos não têm uma pressão evolutiva de estratégia de caça em equipe. O cavalo superior não recompensa o cavalo inferior com comida por obedecer. Qualquer carnívoro de matilha,
Os lobos, os leões e nós tem isso muito claro. Você vai por aqui, você vai por ali, vamos caçar juntos e aí você ganha comida de recompensa. Isso é óbvio para qualquer cachorrinho. Óbvio para qualquer carnívoro e para as pessoas também. É uma coisa ancorada no nosso comportamento evolutivo. Se a gente não tem essa estratégia de que obedecer é legal, a gente não sobrevive. Para os cavalos isso não existe. Por isso que você vai ver, Tiago, antigamente, né, quando o bem-estar animal não estava tão em alta como antigamente, vocês, todo mundo que já viveu em fazenda, viveu num outro contexto, já viu gente chutando um cachorro. Já viu dono de cachorro chutando cachorro, não viu? Aqueles velhos chatos. Alcoólatra, que seja, sei lá, psicopata, qualquer um. E o cachorro vai se esfregar nos pés do cara. Aí eu que gosto de cachorro e de gato, acho isso engraçadíssimo, porque o pessoal que não gosta de gato fala que o gato é falso. Poderíamos dizer que o cachorro... É um direito seu. Mas pense bem, quem é mais manipulador e interesseiro? O cachorro. Por que o gato não é manipulador e interesseiro? Por que o cachorro tem esse comportamento com o superior dele? Ele acabou de... É que nem a piada do porta-mala, sabe a história do porta-mala? Como é que você descobre... Não, ou sua mulher, eu conheço com a mulher. Como é que você sabe que seu cachorro ama você mais do que sua mulher? Tranca os dois no porta-mala 3 horas. E daí vê quem vai estar feliz quando vai te ver. Não é verdade? Na hora que você abrir. Então, o cachorro, o patrão dele, o hierarquicamente superior dele, pode ser o horrível que for. Mesmo assim, o cachorro sempre... Que legal, que legal. Deixa ser seu amigo, porque senão eu morro. É melhor obedecer um patrão horrível do que não. E por isso que nós que amamos cavalos, vivemos numa... Isso, o gato vive só, a pessoa ali já adiantou. Nós que amamos cavalos, vivemos num sofrimento atroz, porque a gente ama os nossos cavalos muito mais do que os cavalos amam a gente. Por exemplo, toda criança de cavalo, toda criança louca por cavalo que nós fomos, tá lá pensando, aqui agora, na quarentena, ou em casa de noite, pensando no seu cavalo. Os cavalos não estão lá pensando na gente. Os cavalos não vêm. Não. Né? Não. E o inverso também. Enquanto eu tô fora de casa, eu não tô muito pensando nos meus cachorros. Os cachorros sempre são como aqueles de cachorro de desenho animado. Ficam lá na porta esperando você chegar. Os cachorros são muito mais loucos pela gente do que os cavalos são. Mas isso não é culpa de ninguém, é evolutivo. A pessoa aqui, que eu não sei quem é, Dicas Cavalo, falou agorinha. O gato vive só, ele caça sozinho. Ele não tem o comportamento fixado de precisar de 2 para caçar. O gato não é animal de matilha, assim como tigres e alguns outros felídeos também não são, onça. Né? Felídeos interessantes porque alguns são de manada e outros não. Né? Então, o cavalo, apesar de ser de manada, ele não tem uma estrutura social complexa para obter alimento. Ele não tem uma estratégia de caçada. O que vale dizer... Perdão? O alimento está disponível, ele não precisa correr. Então, e nesse momento, isso significa que o superior hierárquico é um chato. O superior hierárquico não dá comida para você. No máximo ele te manda embora, e depois daqui a pouco ele vai embora e você pode pastar naquele lugar, você pode tomar água naquele lugar. Agora, vamos voltar na história do reforço positivo com comida. Essa aqui é a minha cenoura, tá? Certo. Eu tenho aqui uma cenoura, e vocês sabem que a boca dos cavalos é também a mão deles. Então, eu segurar a minha cenoura na minha mão é equivalente a segurar a cenoura na minha boca. Se eu sou o seu superior, não importa se a pessoa é o cavalo, mas eu sou o seu superior, e você é o cavalo, e você tem na ideia que você é meu inferior, e eu com minha mão te dou a minha cenoura, e permito que você a tome, o que eu falei do ponto de vista de cavalo? Que você manda em mim. Porque não existe no comportamento etologicamente fixado da espécie o conceito de que o superior dá comida na boca do outro, abre mão da sua comida para dar para o inferior.
No máximo, o que ele faz? Deixa cair, vai embora, não quero mais. Entendeu? Então, essa coisa de recompensar o outro com comida, apesar daí, alguns de vocês vão lembrar de vídeos que eu também já vi. Essa é uma daquelas instâncias curiosas que a gente está questionando, né? O comportamento evolutivo dos cavalos. Não sei, você já deve ter visto aquele vídeo que um cavalo leva feno pro outro. Sim. Tem 2 vídeos famosos que é uma coisa que tá contrariando aquilo que eu acabei de falar. É. Né? Tipo, um cavalo dá comida na boca de outro, que coisa esquisita. Cavalos adultos. Mas vamos considerar que isso por hora seja exceção, como toda aula aqui a gente só pode generalizar, então o modelo genérico dos cavalos é que não existe eu abrir mão da minha comida. No momento que eu abrir mão da minha comida, eu estou dizendo, ó, essa liderança aqui é um horror. Oi, Guerra, tudo bem? E nós, com uma liderança fraca, estamos aqui mortos. Então, se eu sou um inferior, tipo, querendo tomar o poder, né? De novo, já tá me vindo outras coisas na cabeça, mas não quero pensar nisso agora. Se eu sou um dos hierarquicamente inferiores querendo tomar o poder, no momento que eu tenho uma liderança fraca, eu vou ser muito mais motivado ainda a tomar o poder, porque nós vamos todos morrer. Se eu não fizer alguma coisa. O que é isso? Cavalo agressivo que ataca todo mundo. Então, Tash e outros aí, comidinha, legal. Eu dou comidinha para os meus cavalos? Dou. Mas os meus cavalos, eu, Cláudio Lechowski, eles não questionam a minha hierarquia. Primeiro a minha hierarquia está fixada. Tá? E depois, aí, de vez em quando, ocasionalmente, procurando não construir um rito fixo, e esse é um problema, um pouquinho problema dessa técnica do RP, eu posso até dar comidinha para eles. De preferência, não na mão. Essa é a primeira coisa que eu diria para todo mundo, especialmente aqueles pessoal que está começando agora. Porque um receio muito grande que a gente tem é segurança das pessoas. Então, se eu disser para você, Thiago, você é um cara com 20 anos de experiência, você é um cara adulto, grande, com conhecimento. Tá, vamos trabalhar com isso, mas cuidado, porque você tem que ter a visão e você tem que saber se impor no cavalo, beleza. Mas essas criancinhas, essas senhoras, essas mocinhas que se criaram vendo Spirit aquela outra série no Netflix, como é que é? Crianças e Cavalos? E daí vão querer fazer só reforço positivo. Aí o cavalo vira um monstro. Não porque ele quer ser um monstro, mas porque ele está dizendo, cara, alguém tem que tomar conta dessa bagaça, não temos liderança. O meu líder está pedindo para eu mandar nele. Essa é a mente literal dos animais. Eles não têm essa construção de meu brother. A mente literal deles diz, espera aí, ou eu mando, eu sou mandado. Se ninguém, o meu líder é fraco, estamos ferrados. Estamos ferrados. Então, isso aí são tudo coisas que dependem de quem vai fazer e como vai ser feito. Vamos... Oi? Deixa eu aproveitar que você está falando disso. O Marcos perguntou aqui, será que o confinamento provocou... O pessoal está perguntando, ela fica subindo aqui. Será que o confinamento da domesticação provocou esse comportamento de aceitar a recompensa? A comida? Não. Isso eu não acredito. Vamos lá. A domesticação, essa história do confinamento... A primeira coisa que a domesticação fez, já falamos disso em outra live recente, acho que foi com a Luísa, então desculpe se alguém está repeteco aí a mesma coisa. A primeira coisa que a domesticação fez foi uma seleção muito forte dos animais que não têm muita tendência à liderança. Entendeu? Por quê? Se você lembra, nós estamos lá no começo da domesticação. Por acaso começamos a domesticar esses grandes animais. Esses animais que, por definição, eles são úteis. Os bovinos e os cavalos e outras civilizações, mas vamos ficar com esses dois grandes herbívoros, os bovídeos e os equideos. Eles são úteis para a gente porque são muito maiores do que nós. Né? Se são maiores, são mais fortes, mais rápidos, blá blá. Mas a nossa origem do nosso relacionamento com eles era o quê? Caça e comida. A gente caçava para comer.
E a teoria mais aceita é que, tipo, você caçou alguns e sobraram alguns potrinhos, e algumas pessoas, provavelmente as mulheres e as crianças, ficaram com dó dos potrinhos, aí se estabeleceu um processo de domesticação. Então, provavelmente, nós temos uma longa fase intermediária, onde você tem cavalos mais ou menos selvagens. E, veja, quem que é o alfa na natureza? Quem que deixa mais descendentes na natureza? Toda aquela coisa de garanhão líder. Esse pentelho que a gente estava falando agora. Ele bate em todo mundo, manda em todo mundo. Se a gente pensar no modelo do garanhão, o garanhão, você sabe, ele olha para fora, né? A liderança da manada da égua é para dentro, controlando os outros, e a liderança do garanhão é para fora, procurando predadores e decidindo o destino, o caminho da manada. Mas enfim, esse garanhão mais agressivo, mais dominante, mais alerta, mais tchatchã, é o que deixa mais descendentes na natureza. Esse mesmo garanhão, quando ele nasce nesse início de processo de domesticação, o que ele vai virar, Tiago? Ele nasceu lá na nossa primitiva cidade humana, um garanhão que é super alfa. Ele questiona a dominância de todo mundo, ele morde, ele dá coice, ele não se deixa montar, ele não deixa nada. O que vai acontecer com ele, Tiago? O que os seus ancestrais e meus ancestrais vão fazer com ele? Matar? Claro, churrasco! Com os bovinos aconteceu a mesma coisa. Os piores animais, os melhores animais da natureza são os piores na domesticação. Até hoje nós temos isso. Aquele tourinho super lá, sempre tem um. Ele fura todas as cercas, rouba a vaca do vizinho, ele é o cara. Na natureza seria ser um sucesso. Na domesticação, ele vira churrasco. Puta que bosta, manda embora, é uma desgraça. Então, a domesticação fez uma longa seleção de não alfas. De animais que gostam de ser hierarquicamente inferiores. Ah, esse é mansinho. Esse é bonzinho. Esse se deixa montar. Esse vai ser o garanhão do nosso rebanho. Jamais ele teria uma chance da natureza. Por isso que as zebras, por todo o horseman natural que já mexeu com zebras, por isso que as zebras são infinitamente mais difíceis de domar. Porque elas nunca tiveram esse processo de seleção. Elas são 10 vezes mais chucras. Todos os animais silvestres têm isso, né? São 10 vezes mais chucras do que qualquer cavalo doméstico. Então, voltando à pergunta da colega, a primeira coisa que o processo de domesticação fez, mas isso não no indivíduo, na seleção genética desses 6.000 anos, por um lado, 6... Sim, 10 segundos. Cara, já passou uma hora, eu nem vi. Pessoas, voltem, eu nem comecei ainda. Eu nem comecei ainda. Eu não... Ok, então, nós vamos falando aqui, quando cair o Thiago vai fazer outra, é isso? Não perde onde você parou, o ponto que você parou, não. Não, eu tenho muitos outros pontos aí. E aí, gostou do vídeo? Uma aula, né? Muito bacana. A Cláudia é sensacional, muito conhecimento, muita coisa boa aí, sempre em prol dos cavalos, né? Bom, como eu falei de vocês, quem chegasse até aqui, por mérito, ia ter uma surpresa. E a surpresa é o seguinte, eu vou programar um sorteio aqui no canal, ainda não sei o que vai ser um sorteio, mas prometo pra vocês que vai ser um sorteio bacana. Tá vindo meu curso online aí, eu já tô gravando. Pode ser que seja uma vaga no curso online, é a primeira opção, então vai ser um brinde aí que eu vou dar para quem participar dessa promoção aqui. Vai ser o seguinte, hoje é dia 11 de abril de 2020, esse vídeo aqui eu estou gravando dia 11 de abril, esse vídeo vai pro canal no dia 15 de abril e nós estamos hoje no dia 11 com 516 inscritos, tá? Eu quero chegar a 1.000 inscritos. Para isso, eu conto com a ajuda de vocês. Como é que vai ser essa promoção? Vocês vão vir aqui no comentário. Primeiro vocês vão se inscrever no canal e
já dá um coice no like se você não deu o coice no like ainda. Então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e vai no comentário aqui embaixo, coloca lá, hashtag eu no Mundo EQuest TV. Coloca lá, hashtag eu no Mundo EQuest TV, tá escrito aqui. E todo mundo que comentar nesse vídeo aqui, tá? Pode comentar em outros também, mas especialmente nesse vídeo aqui, quem tiver comentário lá, hashtag eu no Mundo EQuest TV, vai participar do sorteio e quando a gente chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer esse sorteio, beleza? Então, ó, corre, compartilha aí com o máximo de amigos que você puder, chama eles pra cá, fala da promoção e vamos ver o que vai virar, tá bom? Não sei quanto tempo que vai demorar, pode demorar 2 meses, pode demorar 6 meses pra gente chegar aí a 1000 inscritos. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser, beleza? Obrigado aí você que assistiu até o final, dê o coice no like, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos lá, hashtag eu no Mundo EQuest TV. Abraço.